Amém? Estenda a mão para cá, pastor Edson. Depois a gente vai dar uma salva de palmas para ele. Pastor Edson é uma bênção aqui no ministério. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a vida do pastor Edson. Em nome de Jesus, usa ele tremendamente nessa noite. O Senhor já colocou uma palavra no coração dele. Espírito Santo de Deus, que não seja ele falando, mas que seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para o pastor Edson, amém? Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou trazer uma palavra aos nossos corações, da parte do Senhor, e que o Senhor possa te fazer sensível para ouvir a palavra do Senhor. Que toda dureza do coração caia por terra e que a palavra de Deus possa entrar no seu coração. Eu não dormi esses dias. Teve uma noite que eu passei a noite inteira acordado, preocupado, porque eu ia ser o canal de Deus. Eu sei que é Deus que fala, irmãos, mas Deus está usando a mim, às vezes usa você, para transmitir a palavra de Deus. E tem noite que é muito difícil, porque eu acho que deve ser uma preocupação muito grande você levar a palavra de Deus para pessoas. E cada um fala que tem uma forma. Fiquei sem dormir a noite inteira e antes de ontem para hoje também acordei na madrugada e muito preocupado. Mas Deus colocou uma palavra no nosso coração e essa palavra eu quero conversar com você através dessa palavra. Não vai ser uma palavra que eu vou ficar pulando, que eu vou ficar correndo no meio da igreja. Vai ser uma palavra que eu vou conversar com você nesta noite. Amém? E que essa palavra de Deus possa entrar no seu coração. E venho sempre alegre para a casa do Senhor. É um motivo de alegria vir para a casa do Senhor. Do Salmo 120 até o Salmo 134, são cânticos que o povo de Deus cantava quando ia para a casa de Deus. E eles já saíam alegre da sua casa. Existe até salmos que falam assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a alegria começou lá na casa. Já chegaram na igreja alegre. Já chegaram no templo alegre. E quero ler um salmo que se encontra, o Salmo 133 da nossa Bíblia. Glória a Deus. Irmãos, que não tiver Bíblia, eu serei rápido, irmãos. Irmãos, pode ficar despreocupado. É já que eu entrego o microfone aqui, mas eu preciso falar daquilo que Deus colocou no nosso coração nesta noite. Glória a Deus. Salmo 133 é um salmo muito conhecido. Glória a Deus. Que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se fosse colocar um tema nesta mensagem, eu ia colocar o mesmo tema do texto aqui, que fala assim: a excelência do amor fraternal. Nós precisamos de viver em amor. Este salmo é um dos salmos de romagem que ele é atribuído ao rei Davi. Salmos de romagem eram salmos que eram designados para funcionar como cancioneiros do peregrino. 3 vezes ao ano, os judeus saíam das demais localidades de Canaã e se dirigiam ao centro único de adoração, em Jerusalém, edificada sobre os montes Sião. Era onde estava o tabernáculo, na época de Davi, aquela tenda que Moisés tinha mandado fazer lá no deserto.
Então, este salmo era um dos salmos que eles cantavam durante aquela peregrinação até chegar no templo. Nós não temos certeza, mas tudo indica que este salmo ele foi composto depois que Davi assumiu todo o governo de Israel. Nós temos que voltar um pouco na história para nós entendermos o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui neste salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Vai orando aí, irmãos. Vai orando aí, que o inimigo não vai impedir de nós glorificar o nome do Senhor nesta noite. Jesus, ele está aqui presente em nosso meio. Eu já pude sentir a presença do Senhor. Ele está aqui no nosso meio. E eu creio que o peso a gente sente. Às vezes o inimigo querendo calar a nossa voz, querer fazer a gente se envergonhar. Às vezes o inimigo trabalha para tentar tirar a nossa paz, tirar a nossa concentração no Senhor, mas ele não vai conseguir, ele já caiu por terra. Porque maior é o Deus que nós servimos do que o inimigo das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim para cá para adorar o nome de Jesus. E quando eu venho para cá, eu consigo todas as vezes adorar o nome do Senhor. Mesmo que eu olho para a esquerda, eu olho para a direita e vejo algo que às vezes tenta tirar a nossa atenção, mas eu adoro o nome do Senhor. Eu adoro o nome de Jesus, porque eu sei que Ele está aqui. Todas as vezes que eu olho para aquela cruz, eu sei que Jesus não foi crucificado naquela cruz, mas eu sei que ali é um símbolo da crucificação. E quando eu olho para aquela cruz, eu vejo que Ele não está mais ali. Ele já ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está aqui no nosso meio nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, para nos abençoar, nos fortalecer, nos ajudar a vencer todas as lutas, todas as dificuldades, em nome de Jesus. Então, esse salmo aqui, as pessoas iam cantando durante a peregrinação, até chegar no templo, para adorar o Senhor. E depois que o povo chegava lá, para adorar o Senhor, você sabe, né, que valia a pena. Aquelas viagens, ela durava 2 dias, às vezes 3 dias, ou até mais dias, as pessoas para chegar ali naquele templo, para adorar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui neste salmo aqui, que os judeus, quando eles se dirigiam para Jerusalém, que eles iam 3 vezes ao ano, eles iam 3 vezes para o ano adorar o nome do Senhor, eles iam cantando, já ia cantando, para quando chegasse lá no templo, eles já estavam já no ritmo, já de adoração ao nome de Jesus. É isso aí, pastor Douglas, continue orando. Nós somos uma igreja, nós estamos falando de palavra aqui que vai pegar. Nós estamos aqui em uma palavra que vai falar de união entre o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas que o inimigo não quer é ver a igreja do Senhor unida. O inimigo quer ver a gente em guerra, lutando contra os nossos irmãos. Mas só que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos voltar aqui na história para nós entendermos o que está acontecendo aqui neste salmo. Quando o povo de Deus entrou na terra prometida, debaixo da liderança de Josué, a Bíblia diz que a terra ela foi dividida entre as 12 tribos. E essas 12 tribos, elas tinham juízes que governavam as tribos. Existia juízes que governavam uma parte de Israel, e existia juízes que governavam outra parte de Israel. Mas havia muita confusão, muita contenda, muitas controvérsias. Foi nessa época que apareceu juízes como Sansão, Jefté, e finalmente apareceu Samuel.
A regra era bem clara no meio do povo de Deus. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O povo não tinha lugar certo para adorar a Deus. O povo adorava nos seus próprios santuários. Existiam santuários mais ao norte, outros santuários mais ao sul. A confusão era generalizada entre o povo de Deus. Até que o povo de Deus se cansou e falou assim para Samuel: nós queremos um rei. E Deus lhes deu o rei Saul. E Saul foi o primeiro rei de Israel que Deus deu. Louvado seja o nome do Senhor. E debaixo do governo de Saul, todas as tribos vieram juntas para ser governada por Saul. Mas Saul não foi um bom rei. Havia muitos conflitos internos. Com a morte de Saul, houve uma guerra civil entre o povo de Deus. Aí a tribo de Judá escolheu Davi para ser o seu rei, mas as outras 11 tribos não aceitaram a Davi como seu rei e escolheram Isbosete, que era descendente de Saul. Aí começou a briga entre as nações. A tribo de Judá, comandada por Davi, contra as outras 11 tribos, comandada por Isbosete. E houve um conflito sangrento entre o povo de Deus que durou anos. Davi, a Bíblia fala que Davi, ele reinou sobre a tribo de Judá mais ou menos 7 anos e 6 meses. Então foi mais ou menos esse tempo desse conflito que teve entre a tribo de Judá, comandada por Davi, contra as outras 11 tribos, comandada por Isbosete. Até que finalmente a tribo de Judá venceu e Davi agora é coroado rei de todo Israel. A paz é estabelecida no meio do povo de Deus. Jerusalém é denominada como o lugar único que as pessoas deveriam adorar. Não podia ter outro lugar a não ser em Jerusalém para as pessoas adorar o nome do Senhor. Davi foi um bom rei. Israel prosperou em tudo, ganhou em território, venceu os filisteus, porque agora o povo de Deus estava unido. Louvado seja o nome do Senhor. Então é nessa época, é nesse momento que Davi, olhando agora para a união, para a unificação do povo de Deus, Davi escreve esse salmo. Ele olha para as tribos agora, todo mundo junto, adorando um único Deus, debaixo do governo de Davi. Ele olha para todo mundo ali unido e fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele vai comparar essa união com 2 elementos. O primeiro elemento é o óleo. Ele vai falar assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Louvado seja o nome do Senhor. Esse óleo aqui, que Davi está comparando a união do povo de Deus, é um óleo que o próprio Deus deu a composição para Moisés fazer. Deus falou lá em Êxodo, capítulo 30, do versículo 22 ao 25, Deus falou para Moisés pegar um azeite, pegar 4 composições muito raras e caras e fazer um azeite para ungir os sacerdotes. E assim Moisés fez. E quando o sacerdote era ungido, quem lembra aqui quando o pastor Douglas foi ungido aqui a pastor e o pastor Edson? Muita gente lembra. Vocês viram que a abundância que foi derramado de óleo sobre a cabeça deles, do casal, era mais ou menos assim, que esse óleo era derramado na cabeça do representante de Deus aqui, que era Arão, diante do povo. Era um óleo precioso. Já pensou, irmãos, um óleo que o próprio Deus manda você fazer a composição? Já pensou se Deus me desse uma composição de um perfume? Ia ser o perfume mais vendido no planeta, porque a composição tinha sido dada por ele. Então esse óleo, quando ele era derramado na cabeça do sacerdote, exalava um cheiro em todo o ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Davi está falando assim: olha, a união do povo de Deus é como o óleo derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. Porque quando ele era derramado,
exalava um cheiro dentro daquele lugar que aquele sacerdote estava sendo ungido. Assim deve ser a união do povo de Deus. Ela tem que exalar um cheiro gostoso para as pessoas que entram aqui dentro dessa igreja, ela sentir o cheiro da união do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. E o óleo descia sobre a cabeça, chegava na barba, e a orla aqui não é a gola, é a orla lá dos vestidos dos pés. O óleo que descia sobre a cabeça, que pegava na barba, descia no corpo e ia até os pés, demonstrando a união do óleo que pegava a cabeça, pegava o corpo, pegava a barba e ia até os pés. Assim também deve ser a união do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. O outro elemento que ele compara aqui é o orvalho do Hermon. Eu nunca fui em Jerusalém, só tenho vontade, mas tenho muitos amigos que já foram, e Davi ele faz a outra comparação aqui, é como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião. O monte Hermon, segundo quem já foi lá, ele está localizado mais ou menos ali pela Síria, e diz que é o maior monte que tem, que é visto por vários lugares, o pico do monte Hermon. E durante o inverno, cria aquela plataforma de gelo no pico do monte, que dá para ser visto de muito longe. Mas quando é no verão, que esquenta, aquela água, ela dissolve e ela desce para baixo e cria alagados em volta do monte Hermon. Aí você fala assim, mas como que você pode explicar que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes Sião, sendo que o monte Sião está a quilômetros do monte Hermon? É porque quando o sol esquenta, pastor Douglas, aí cria aquele orvalho, sobe, o vento vem e leva lá para o monte Sião, para descer sobre o monte Sião. Então, como os judeus sabiam dessa geografia aqui, do que acontecia, Davi comparou com o óleo que os judeus sabiam, e comparou também com o orvalho do Hermon, que subia, aí levava para regar o monte Sião, que estava a quilômetros. Assim também deve ser a união do povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ligando dois montes. Os irmãos estão entendendo? Um monte que está a quilômetros, mas ligava, abençoava um monte que estava a quilômetros de lá. Assim deve ser a união do povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Se os irmãos souberem, já tem mais de 3 meses que eu estou estudando esta palavra, e os irmãos viram que o inimigo tentou me envergonhar aqui, apagou, pastor Douglas, apagou tudo aqui da mente, e você foi para ali orar, e Deus começou a colocar tudo na minha cabeça de novo, louvado seja o nome do Senhor. Porque o cuidado aqui, quem mais tem pela igreja é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Então, como óleo precioso, nós temos que viver união. Onde não há união, há desunião. Onde não há união, há guerra. Onde não há união, há sangue. E nós, como cristãos, nós temos que viver unidos. Não dá para você servir ao Senhor e não falar com o seu irmão. Não dá para você dizer que é um servo do Senhor, participa da ceia do Senhor, louva a Deus aqui em cima, ergue a tua mão aí embaixo para adorar o Senhor, mas você não consegue sentar naquela fileira de cadeira porque ali tem alguém que você não fala. É um sacrifício em vão. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 18, versículo 15 em diante, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai lá reconciliar-te com ele. Se teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Porém, se não te ouvir, leva 2 pessoas, para que por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra de Deus seja confirmada. Porém, se não ouvir, leva a congregação. Porém, se não ouvir a congregação, é para considerar ele como um gentio e publicano. Porque o que ligar na terra é ligado no céu. E o que desligar na terra, desligado no céu. Porque onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor.
E digo mais, que tudo que pedir acerca de qualquer coisa, crendo recebereis. Aí Pedro falou assim: Senhor, mas até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Não te digo que até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aí como é que eu vou conseguir amar a Deus se eu não consigo amar o meu irmão que está próximo, que está na mesma igreja que eu congrego? Talvez nunca mais eu prego aqui, mas Deus colocou essa palavra aqui no meu coração e eu vou falar. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa luta não é contra carne nem sangue, a Bíblia fala, mas contra os principados. Quer dizer que a nossa luta não é contra o nosso irmão. Quando você vê uma briga de dois irmãos, eles não estão com a armadura de Deus. Deus não dá a armadura dele. A Bíblia fala assim: no demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí vai falar do capacete, do sapato nos pés, da couraça, do escudo da fé e a espada do Espírito. Aí vai falar com quem é a nossa luta: é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade, contra os príncipes das trevas que estão nos lugares celestiais. A minha briga não é com o meu irmão. Quando eu estiver brigando com o meu irmão, eu não estou usando a armadura de Deus, eu estou usando a armadura do inimigo. Eu prefiro usar a armadura de Deus. Um dia tinha um irmão brigando com o diabo. É uma ilustração que eu vi um pastor contando isso em 99, quando eu aceitei Jesus. Ele disse que o irmão brigava com o diabo, com a espada. Tá brigando com o diabo. E o diabo com a espada dele, o irmão com a dele aqui, e o irmão já estava cansado. E chegou um irmão para ajudar o outro. E o irmão falou: a paz do Senhor, irmão. Ele: a paz do Senhor. Tá brigando com o diabo aí, irmão? É, eu vou lhe ajudar. E começou: ô irmão, nós temos que lutar junto contra o diabo. O irmão é de qual igreja? Aí o irmão falou assim, né, perguntando para o outro: o irmão é de qual igreja? Aí o irmão disse: eu sou da Assembleia. E você? Eu sou da Batista. Ele disse: da onde, irmão? Aí ele deixou de brigar com o diabo e agora estava com a espada, já era com o irmão, e o diabo ficou lá olhando a arrumação. É misericórdia mesmo. Irmão, o que tem de gente que está vivendo assim. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 1, versículo 10. Fala que havia dissensões entre os irmãos. Os irmãos não falavam a mesma língua. Os irmãos não eram unidos da igreja de Corinto. Se você ler a carta de Corinto todinha, você vai pensar que aquela carta nem para a igreja não era. Porque era uma igreja mundana. E Paulo escreveu essa carta porque a igreja, ela vivia era uma igreja. Eles chegavam no templo, mas só que tinha muita coisa. Tinha divisão no meio da igreja. Tinha uns lá que falavam: eu sou de Paulo. Outros falavam assim: eu sou de Apolo. Outros falavam assim: eu sou de Cefas. E tinha um grupo lá que dizia: eu sou de Cristo. Era o que mais dava problema, era o que dizia que era de Cristo. Sabia? O povo que mais dava problema dentro da igreja era o que dizia que era de Cristo. Por quê? Porque ele não obedecia pastor. Ele falava assim: pastor não manda em mim, quem manda em mim é Cristo. Era o que mais dava problema. Aí Paulo fala assim: por acaso vocês foram batizados no nome de Paulo? Está Cristo dividido? Aí no capítulo 3, Paulo vai chamar a igreja de Corinto de carnal. Vai falar que com leite os amamentou e não com manjar, porque eles ainda eram carnais. No capítulo 5, a Bíblia diz que, de Coríntios, estou falando da carta de Coríntios, a Bíblia diz que tinha litígio dentro da igreja. Tinha um jovem lá que ele ficava com a sua madrasta, mas estava dentro da igreja, namorava com a madrasta dele. No capítulo 6, a Bíblia diz que os irmãos faziam negócio entre os outros e não resolvia o negócio e levava até os juízes pagãos. Aí Paulo fala assim: não sabeis vós que é a vez de julgar os anjos? Não sabeis vós que é a vez de julgar os homens? Por que não podeis julgar essas pequenas coisas? No capítulo 15, versículo 36, a Bíblia fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eles preferiam ter amizade com as pessoas lá do mundo do que com as pessoas da igreja. Mas quando era no dia da ceia, ele estava lá todos reunidos para participar da ceia. Mesmo ficando com a madrasta, carnal,
a divisão dentro da igreja, mas no dia da ceia, no capítulo 11, eles estavam todos lá juntos para tomar a ceia. Aí Paulo fala assim: examine o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não sabendo discernir o corpo do Senhor. É por isso que há entre vocês muitas pessoas fracas, doentes e muitos que dormem, porque era uma igreja dividida. Você já ouviu falar aquele jargão que família unida jamais será vencida? Agora a família desunida, ela já é vencida, já é derrotada. E nós somos uma igreja. Quando você vê um irmão cair, você tem que ir lá tentar ajudar o irmão a se levantar, não acabar de matar. Quando você vê um irmão chorando, você tem que chorar junto com ele. Porque a Bíblia fala que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas hoje em dia está ao contrário. Quando você vê um irmão chorando, você faz rir da cara dele, bem feito. E quando vê ele alegre, aí você chora, porque você fica triste porque o irmão recebeu a vitória. Aí não tem como uma igreja dessa prosperar, não tem como uma igreja dessa crescer, não tem como uma igreja dessa ser batizada com o Espírito Santo. A igreja tem que ser unida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo. Se o pregador falar assim: sobe no monte 40 dias, você sobe e ora os 40 dias para Deus salvar o teu esposo, seja lá o que for. Se o pastor falar assim: vamos fazer o jejum de Daniel, 21 dias, aí você consegue fazer os 21 dias, ainda fala assim: pastor, eu conseguia jejuar até mais 21 dias em seguida. Mas se o pastor falar assim: pede perdão para o seu irmão, aí você não vai, porque vai ferir o teu ego, vai mexer com o teu ego, aí não vai. Às vezes fala assim: eu prefiro morrer, mas eu não peço perdão. E está lá orando: Senhor, me perdoa. E você não consegue perdoar o seu irmão. Jesus também não te perdoa, porque você não consegue perdoar o seu irmão. Como que é o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Como é que eu estou perdoando aquele que me ofendeu? Irmão, eu te perdoo, mas eu não quero nem papo mais com você. Eu perdoei o irmão, mas eu nunca esqueci daquilo que ele fez por mim. Isso aí não é perdão, irmão. Irmão, perdão significa perder a dor. É você falar daquele assunto, mas ele não te machucar mais. Isso é o verdadeiro perdão. Já pensou se Jesus lançasse no nosso rosto aquilo que a gente erra todo dia? Mas se o irmão errar com você, já era. Daqui 10 anos, o irmão pode estar clamando ao Senhor, mas você está sentando a marreta nele onde você chega. E a igreja não é para ser assim. A igreja de Deus é para ser diferente. A igreja de Deus é para ser unida. A igreja de Deus é para ser uma bênção. Você tem muitas bênçãos, pastor. Deus está me falando aqui agora que existe muitas bênçãos aqui travadas. Travou a bênção. Sabe por quê? Porque não consegue perdoar. Não tem comunhão. E a comunhão é o segredo para as bênçãos vir. Você se lembra daquela mulher que encontrou o homem de Deus? Ela falou assim: vive o Senhor, teu Deus, que o meu marido, teu servo, morreu e deixou uma dívida. Agora vêm os credores a levar os meus 2 filhos para serem escravos. Aí o profeta falou assim: o que hei eu de fazer? O que tens em casa? Ela falou assim: eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Pois era só disso que ele estava precisando, só daquele pouquinho de óleo. Vai, pede vasos vazios para os teus vizinhos, não poucos, pede muito vaso, e deita esse pouquinho de azeite que você tem lá, fecha a porta do teu quarto, com você e seus filhos. E assim aquela mulher fez, e uma botija que talvez era menor do que um copo desse, só Deus mesmo fazer isso, porque um copo desse aqui não tem condição de encher uma vasilha do tamanho de uma caixa de som daquela ali, não tem como, né, porque a água que tem aqui é pouca, né,
Mas Deus faz encher. Deus faz. Aí aquela mulher começou a derramar o azeite sobre aquelas vasilhas e foi enchendo, enchendo, enchendo. Aí falou assim, traz mais um. Não, acabou. Pois agora tu vende, paga tuas dívidas e vive do resto. E aquela mulher vivenciou um grande milagre por causa daquele pouco de óleo que tinha na sua casa. Quem sabe o que está faltando para você vivenciar um grande milagre no teu casamento, na tua família, na tua casa, no teu emprego. Só é esse pouco de comunhão que falta na tua vida. Quem sabe não esteja faltando só você ter comunhão para você conseguir vivenciar um grande milagre na tua vida. Irmãos, o negócio é sério. Não é brincadeira. Sábado que vem o pastor Douglas prega, o pastor Rodolfo prega, ceia. Aí ele vai pregar, vai profetizar a bênção, mas tem hora que tem gente que está precisando de uma cipuada no meio das costas, pastor. Tem hora que a gente está precisando de se converter, de se corrigir. Aí não adianta entregar uma bênção na mão de um desobediente. Às vezes está precisando de uma pancada. De um deserto, onde ele olha para a esquerda, para a direita, só vê só areia seca, o sol escaldante. Aí é lá que ele vai se converter, vai dizer, eu preciso perdoar. Eu preciso me converter para receber a bênção do Senhor. Porque às vezes nós elevamos os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem uma coisa que nós temos que viver, é em comunhão. Qual foi o maior milagre de Jesus? Irmão, sabe? Alguém vai dizer, foi a ressurreição de Lázaro. Multiplicação dos pães e peixes. Olha aí, quem sabe. Pega aqui, irmão. Glória a Deus. O maior milagre que já existiu na história foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Até hoje essa responsabilidade está sobre nós. Porque a única coisa que Deus fez ali, que Jesus fez, foi só abençoar o pão e partiu. Aí esse milagre até hoje continua. Porque Ele deu o pão para você compartilhar com teu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o maior milagre que Jesus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você tem pão para dar para o seu irmão? Você tem algo para oferecer para o seu irmão que está do seu lado? Porque se não tiver, está tudo errado, irmãos. Esse é o maior milagre que Jesus fez. É isso que Jesus quer de nós, que nós sempre tenhamos pão para oferecer para o nosso irmão da esquerda, para o nosso irmão da direita. Jesus quer que nós vivemos em comunhão uns com os outros. Quando o irmão tiver caído, é por isso, irmão Leandro, que eu nunca me esqueço de você. É por isso, pastor Douglas, que eu nunca esqueço de você. É por isso, irmão Diego, irmão Rafael, irmão de Jefferson, que eu nunca esqueço de você. É por isso, irmão Toninho, que eu nunca esqueço de você. Todo dia eu gravo um áudio e falo assim, o Senhor te abençoe, irmão Diego, que Deus possa te fazer prosperar, que o Senhor possa ir de encontro com aquilo que tu mais precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aquele pedaço de pão que eu dei para ele, ele pega e me dá um muito maior. Ele manda um áudio de 2 minutos e 50, falando tantas coisas boas que me dá um gás, dá uma energia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu me alegro quando o irmão Toninho manda uma mensagem para mim. Pastor, aquele áudio que o Senhor mandou para mim alegrou meu dia, mudou meu dia. Porque eu tenho pão para dar para o meu irmão, porque bem-aventurado é aqueles que têm o pão. Feliz é aqueles que têm pão na mão para dar para o seu irmão. Ah, irmão, eu já tive tanta condição de ajudar tanta gente, eu aproveitei o tempo. Eu tinha carro, eu enchia o bagageiro do carro com meu dinheiro, pastor, não ficava pedindo de igreja não. Enchia o bagageiro do carro com meu dinheiro, ia na casa do irmão que estava necessitado e comprava só as coisas que eu comprava para mim.
Eu não saía escolhendo no supermercado o biscoito mais barato, não. Eu escolhia do mesmo que eu comia. Eu escolhia do mesmo arroz que eu comia. E levava para o irmão. Abria a mala do carro, pode tirar tudo que tem aí. É tudo para você. Mas chegou o dia que eu precisei. E quando eu precisei, o Senhor usou pessoas para fazer do mesmo jeito que eu tinha feito. Um dia eu estava em casa sem nada para comer. E eu mandei uma mensagem para o pastor, um amigo. Falei, pastor, me arruma R$100 para fazer uma compra. Ele só visualizou, não falou nada. Aí eu fiquei assim, achando ruim, né? Não visualizou, não falou nada. Quando foi à noitinha, ele entrou de ré no carro. Abriu a mala do carro e falou assim, pode tirar tudo que tem aí, é para você. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está aqui, irmãos. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Senhor só vai ordenar a bênção e a vida para sempre onde tiver união. Se não tiver união, o Senhor não vai ordenar a bênção e nem a vida para sempre. Que nesta noite nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor derrame bênção sobre nossas vidas. Que esse ali seja aqui. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que esse ali seja aqui nesta igreja. Que o Senhor possa ordenar a bênção, que a bênção é aqui na terra e a vida para sempre é lá no céu. São duas bênçãos que o Senhor derrama onde tem união. Depois, quando Davi passou o reino para os seus filhos fizeram coisas depois abomináveis aos olhos do Senhor. Foram adorar a Baal, a Baalins. E voltou a ter guerra de novo. Porque onde não tem união, tem guerra. Você vai escolher o quê? Viver em união ou viver em guerra? Até quando você vai ficar guardando mágoa no seu coração? A mágoa, ela só prejudica a gente mesmo. A mágoa é um copo de veneno que a gente toma, achando que o nosso irmão que vai morrer. Eu não guardo mágoa, a gente tem que guardar coisa boa, irmão, no nosso coração. Eu estou aqui de prontidão para ajudar qualquer pessoa que me procurar. Às vezes eu não posso ajudar com dinheiro, mas eu posso ajudar com um abraço, com a oração. Às vezes eu não posso ajudar com a oração, mas eu dou uma palavra. Mas nós temos que estar pronto aqui para ajudar os nossos irmãos. Aí os irmãos vão ver essa igreja crescer em unidade, porque é assim que aconteceu quando Davi assumiu o reinado de Deus ali em Israel. Israel prosperou em tudo. Em tudo Israel prosperou. E que essa igreja possa prosperar. Tem pouca gente aqui hoje, mas aqui tem as pessoas certas. As pessoas que eram para estar aqui, para ouvir essa palavra, estão aqui. Essa palavra aqui, ela não é para ninguém que não está aqui, a não ser que tenha alguém assistindo. Mas essa palavra aqui é para nós. Porque tem vezes que a palavra só é, a gente fala assim, se a irmã fulana de tal estivesse na igreja, ela ia ver que Deus ia ter falado com ela hoje. É nada, não era para ela ter vindo, não. A palavra é para nós, é nós aqui que Jesus quer que nós nos convertamos a cada dia mais. Que nós sejamos mais crentes, mais fiel ao Senhor com a nossa vida, com os nossos irmãos. Eu prefiro pregar desse jeito aqui e os irmãos ficar tudo quietinho aí olhando para a minha cara, do que falar coisa que Deus não mandou eu falar. Amém? Os irmãos não vai ver eu pregando coisa que Deus não mandou eu falar, porque eu já vi muita coisa que alguém fala que Deus mandou e Deus não mandou, e acaba que a pessoa é prejudicada e depois você também vai ser prejudicado, porque você falou uma coisa no nome de Deus e Deus não mandou. Viu? Compra um carro quando você puder. Aí em nome de Jesus vai dar certo. Mas não compra um carro em nome de Jesus, porque Jesus não vai pagar o teu carro. Quem tem que pagar é você. Eu vou comprar em nome de Jesus, mas você não está nem trabalhando e depois vai se aperrear e vai perder o carro e vai botar a culpa nele. Então compra no seu nome, viu? E Deus vai abençoar e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Os irmãos se coloquem de pé. Se coloquem de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Jesus é bom.
Eu vou louvar o Senhor aqui, irmãos. Já pensou? Eu vou louvar a Deus. Apaga a luz, irmão, para ninguém ver. Glória a Deus. E nós vamos fazer um momento aqui. Quando eu estiver louvando ao Senhor, os irmãos me ajudam, viu? Porque minha voz não é muito boa. Mas se os irmãos quiserem tocar ali, vai ficar igualzinho. Glória a Deus. Os irmãos estão com medo de tocar, porque pode não tocar bem, eu também não canto bem. Vai encaixar certinho agora. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com este hino aqui. Enquanto eu vou louvar o Senhor, os irmãos vão sair dos seus lugares, vão abraçar o seu irmão. Irmão, e não abraça só aquele que já é seu amigo, não. Isso aí, você não enrola Jesus, não. Abraça aquele irmão lá que você está... Aí aproveita, fala uma coisinha no ouvido dele. Me perdoa, irmão, porque eu fiz isso e aquilo outro. Me perdoa. É a chance. Já pensou se você, Jesus te levar, na hora que sair desse culto, e você ter pedido perdão, vai para o céu. Agora, se não tiver pedido, aí a pessoa fala assim, mas né, esse negócio aí, Deus entende, porque eu não falo com o irmão. Aonde que Deus entende? Deus não entende nada, não. Deus quer que nós vivamos em comunhão um com o outro. Tem gente que fica querendo enrolar a gente, né? Falando, Deus entende que eu não falo com o irmão, mas Deus entende, né? Tá bom. Depois, quando perder o céu, não fala que eu avisei. Glória a Deus. Espera aí, irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Abraça seu irmão, continue, irmão, abraçando seu irmão. Aproveite, um abraço, ele pode mudar muitas situações. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar as nossas vidas, Senhor, aqui neste lugar. Que nós possamos, meu Deus, viver em união, Senhor. Que nós possamos, Senhor, viver, Senhor, em unidade, em paz. Que o inimigo, Senhor, não venha reinar em nosso meio. Que toda a fúria do inimigo caia por terra, Senhor, no nome de Jesus. Que nós possamos, meu Deus, aprender a perdoar os nossos irmãos. Que nós possamos, meu Deus, aprender, Senhor, a amar os nossos irmãos com amor fraternal. Em nome de Jesus, meu Pai. Deus, tenha misericórdia dessa igreja. Levanta, Senhor, nossas vidas aqui neste lugar.
para fazer a tua obra, fazer o teu querer, a tua vontade, Senhor, no nome de Jesus. Pastor Douglas.